Bem, a nossa próxima palestrante da noite é a professora Bruna Bier da Silva, mestre em Direito pela PUC-RS, autora de artigos jurídicos e dos livros intitulados A Responsabilidade Civil de Consumo e os Riscos do Desenvolvimento, estudo comparativo entre Brasil e Itália, e O Devido Processo Legal Coletivo de Massa, apesar da cultura jurídica do alto interesse, ambos pela editora Lumen Juris. Professora Bruna, está contigo a palavra. Agradeço a Vanessa pela apresentação, uma boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao professor Daniel Stallhaus por me receber nesse evento de Direito das Famílias. Ele é meu eterno mestre e orientador, mas o que eu vou falar com vocês hoje é a respeito do direito dos consumidores. Vocês estão me ouvindo? Desculpa que eu estou tentando acompanhar. Estamos te ouvindo, sim. Muito bem, Bruna. Estava desligado o áudio aqui. É porque eu estou tentando acompanhar no YouTube ao mesmo tempo e eu não vi o meu rosto aparecendo. Mas tá, vou seguir então. O tema que eu vou falar hoje para vocês é a respeito do direito dos consumidores, mas ainda que a temática da minha apresentação seja uma exceção nesse evento, eu me sinto muito confortável nesse ambiente do grupo de estudos do professor Daniel, porque ele foi meu orientador dessa pesquisa e eu sei que ele tem muito interesse no tema, além disso é um assunto muito atual e provavelmente é de interesse de muitos de vocês. Hoje eu vou dividir, então, com vocês os achados da pesquisa que culminou no meu primeiro livro, publicado pela editora Lumen Juris. Ela foi desenvolvida com bolsa de pesquisa da Universidade de Parma e ganhou um prêmio no concurso de monografias do Brasilcom em 2018. Contudo, para além de qualquer fomento ou premiação, que, claro, dão credibilidade ao que eu vou discorrer, eu tenho o objetivo de, ao final dessa fala, demonstrar aos senhores a importância do tema para o nosso país e, em especial, a importância de que o legislador brasileiro se ocupe desse assunto. Se trata da temática da responsabilidade civil de consumo pelos riscos do desenvolvimento. Eu dividi a minha exposição em duas partes. A primeira parte aborda os achados da minha pesquisa, e aí eu vou trazer uma análise comparativa da legislação do Brasil com a da Itália e trazer questões discutidas na doutrina e na jurisprudência. E na segunda parte eu vou trazer a minha análise sobre como a forma que o tema foi tratado na legislação brasileira até então impactou a forma como o governo federal lidou com a exigência da Pfizer de exclusão da responsabilidade civil por eventuais defeitos desconhecidos da vacina. Mas, primeiramente, é importante conceituar o que são os riscos do desenvolvimento. Riscos do desenvolvimento são conceituados como aqueles cujo potencial danoso apenas foi possível identificar após a colocação do produto no mercado. Então, se trata de falta de ética, se trata de falta de estudo, se trata de falta de atenção às fases necessárias para o desenvolvimento do produto? Não. Se trata dos limites que o estado da arte impõe, mesmo ao maior de todos os cientistas, quando o conhecimento que os especialistas do mundo inteiro tinham não seria capaz de revelar que o produto era nocivo à saúde do consumidor. Seria como se, por exemplo, no futuro próximo, se descobrisse que o aparelho celular é capaz de causar alguma doença terrível, ou as telas em geral, ou qualquer produto que até então nós vínhamos usando tranquilamente, produtos dos quais nunca houve qualquer suspeita. E há quem considere o cigarro um exemplo disso, além da pílula anticoncepcional, dos alimentos transgênicos, entre tantos outros produtos. Mas essa discussão ganhou força no mundo mesmo a partir do trágico caso da talidomida, medicamento desenvolvido na Alemanha que afetou pessoas em diversas partes do mundo. Se trata de um medicamento que era indicado para conter os enjoos da gravidez nas mulheres grávidas e depois de colocado no mercado e ocorridos os danos, percebeu-se que tinha um defeito terrível de causar a má formação dos membros dos bebês. Os primeiros reportes médicos de casos de má formação em crianças na Alemanha datam de 1959. Em dezembro de 61, entre dezembro de 61 e março de 62, o medicamento ele foi retirado do mercado na Europa. E a Europa foi o epicentro da calamidade, como se sabe, e por isso a questão regulatória lá também ganhou maiores dimensões.
mas apenas em 85 foi publicada a diretiva do Conselho Europeu para orientar os países da União Europeia sobre o tema da responsabilidade decorrente dos produtos defeituosos, e advém, então, a diretiva 85/374 do Conselho Europeu. Essa diretiva traz muitas disposições que depois foram copiadas pelos países da União Europeia e também pelo Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Por exemplo, o artigo 6º da diretiva 85/374 é idêntico ao parágrafo 1º do artigo 12 do CDC, que fala sobre o que é considerado defeito do produto. Mas as partes mais importantes da diretiva para a temática dos riscos do desenvolvimento são o artigo 7º, item E, e o artigo 15, item B. No artigo 7º, item E, a diretiva exclui a responsabilidade do fornecedor pelos riscos do desenvolvimento. Mas no artigo 15, item B, a diretiva libera os Estados-membros para legislarem sobre o tema da maneira que acharem melhor. Isso permitiu, então, que os países integrantes da União Europeia tivessem entendimentos diversos sobre o tema. Há, portanto, os que não admitem a hipótese da excludente, como Luxemburgo e Finlândia. Outros reconhecem a excludente, mas fazem ressalvas a determinados setores de produção, como a Espanha, a Alemanha, a França, que inclusive antes possuíam um entendimento no sentido de não reconhecimento da excludente, mas passou a admiti-la alguns anos depois da promulgação da diretiva. E ainda um terceiro grupo de países que admite a exclusão de responsabilidade pelos riscos do desenvolvimento sem qualquer exceção. E é o caso da Bélgica, da Inglaterra, da Grécia, da Dinamarca, da Holanda, da Áustria, da Suécia e da Itália. Eu optei por aprofundar o estudo apenas em relação à experiência italiana, delimitando, assim, o âmbito da minha pesquisa. Como que funciona na Itália? Na Itália, o Código Consumerista Italiano, de 2006, no seu artigo 118, item E, prevê expressamente a possibilidade de exclusão da responsabilidade do produtor pelos riscos do desenvolvimento. E como é no Brasil, né? Esse assunto envolve muita discussão sobre a interpretação da legislação brasileira. No meu livro, inclusive, eu faço uma análise mais detalhada sobre o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que é o nosso dispositivo legal sobre defeitos do produto, e eu explico mais detalhadamente porque o meu entendimento é no sentido de que, em realidade, o legislador brasileiro se omitiu de legislar sobre o assunto, mesmo tendo tido contato com o tema, uma vez que o artigo 12 do CDC é uma cópia da diretiva da União Europeia. A doutrina especializada discute se poderia ser considerado que o Brasil possui a exclusão da responsabilidade do fornecedor por algum dos trechos do texto do artigo 12 do CDC, ou se havia optado pela admissão da responsabilidade. Há quem considere que quando o caput do artigo 12 traz um rol de hipóteses de responsabilização e não dispõe expressamente riscos do desenvolvimento nesse rol, estaria eximindo o fornecedor de responsabilidade, porque os riscos do desenvolvimento seriam uma espécie de defeito distinta, sui generis. Há ainda a defesa de que os riscos do desenvolvimento seriam uma espécie de defeito de projeto, e por isso a responsabilidade seria expressamente prevista no CDC. Há vários posicionamentos sobre o tema, que eu discorro de maneira mais pormenorizada no livro, mas essa é a parte mais teórica. Na prática, a história da talidomida no Brasil, ela foi diferente do que ocorreu em outros países. A sua comercialização se iniciou em março de 58, quase 2 anos depois da identificação de efeitos adversos na Alemanha. A retirada da talidomida no Brasil só se efetivou em 65, com pelo menos 4 anos de atraso em relação à Alemanha. Estudos apontam que, mesmo depois da retirada oficial, a talidomida permaneceu em algumas drogarias do país e continuou a ser comercializada por diversos laboratórios. Isso acontecia porque não havia uma regulação efetiva para a sua proibição. Há, inclusive, quem denuncie que a talidomida ela foi, na verdade, negligência no Brasil. Ela foi risco do desenvolvimento na Europa, mas no Brasil ela foi uma espécie de negligência. Negligência do poder público, da indústria farmacêutica, dos distribuidores. De qualquer modo, haja vista as questões de comunicação da época bem diferentes dos dias de hoje, a doutrina majoritária ainda trata o caso da talidomida no Brasil como riscos do desenvolvimento. Daí advém a questão que vem sendo muito discutida no direito italiano para a aplicação da exclusão da responsabilidade civil do fornecedor pelos riscos do desenvolvimento,
que é o princípio da precaução. Parte da doutrina especializada no direito italiano entende que, para a aplicação da excludente, o fornecedor deve observar o princípio da precaução. O que isso significa? Mesmo depois da comercialização do produto, ele deve supervisionar os resultados atinentes ao produto e intervir a qualquer tempo, em caso de ocorrência de defeitos descobertos em um momento posterior, enfim, que ele deve tomar as medidas necessárias depois da descoberta do defeito. Assim, parte integrante da doutrina italiana entende que a exclusão da responsabilidade ela só pode ser aplicada quando demonstrada a observância do princípio da precaução pelo fornecedor. E eu acredito ser esse um caminho adequado. O legislador italiano, ao idealizar a opção de adotar a excludente, ele demonstra a compreensão no sentido de que seria maléfico para o avanço científico e, portanto, para a população como um todo, que a indústria fosse sobrecarregada pela responsabilidade por danos imprevisíveis. Não se trata, na realidade, apenas do litígio entre dois polos, mas de um projeto de sistema jurídico, político e social que objetiva facilitar o avanço da ciência. Além disso, os impactos econômicos da responsabilização da indústria por eventos imprevisíveis é gigantesco. Estaria o Brasil disposto a pagar o preço dessa briga? No caso da talidomida, quem arcou com os prejuízos foi o Estado, por meio da pensão especial da Previdência Social. Mas isso foi antes do Código Civil de 2002, antes do CDC. Foi lá em 1982. Bom, falando de 2020. Em 5 de maio de 2020, o STJ se manifestou pela primeira vez sobre a temática no RESP 1774372 do Rio Grande do Sul, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, condenando o laboratório do medicamento Cifrol ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à consumidora em razão da compulsão por jogo ocorrida como efeito colateral da utilização do fármaco. No TJRS, o laboratório tinha sido condenado ao pagamento de R$20 mil por danos morais e de cerca de R$500 mil por danos materiais. O STJ afastou a culpa concorrente, considerada no TJRS, para a aplicação do valor dos danos morais e, por isso, majorou para 30 mil e manteve o valor dos danos materiais. Além disso, o STJ conceitou os riscos do desenvolvimento, e pela primeira, como eu mencionei pela primeira vez, falou expressamente sobre a temática. E, segundo o STJ, os riscos do desenvolvimento eles são defeito de concepção e são passíveis de responsabilização pela indústria. Esse posicionamento acompanha o entendimento de muitos estudiosos do tema, como o professor Bruno Miragem, por exemplo, e eu acho interessante fazer um parênteses aqui, porque muito me intriga que um processo como esse seja tratado de maneira individualizada, né? Os riscos do desenvolvimento, eles atingem, na realidade, uma grande massa de pessoas, e deveria haver uma forma na legislação processual de estender esses efeitos. Na minha opinião, isso também é uma questão que deveria ser revisada na legislação brasileira, e é inclusive o tema do meu segundo livro, que eu intitulei O Devido Processo Legal Coletivo de Massa, apesar da cultura jurídica do alto interesse. Nesse livro eu abordo algumas questões que também se relacionam a essa temática dos riscos do desenvolvimento, mas na parte processual do tema, como, por exemplo, a necessidade de um incidente de coletivização de demandas individuais no Brasil para atender mais e melhor os consumidores, mas de maneira coletiva. Eu não quero me alongar tanto e abusar da generosidade de vocês pela atenção, mas apenas para fazer o gancho em relação às questões da vacina, que muito tem relação com a temática dos riscos do desenvolvimento, é o seguinte: houve o julgamento do STJ sobre os riscos do desenvolvimento em meio à pandemia, que responsabilizou a indústria. Depois disso, veio a lei da vacina esse ano, de 2020 também, sobre a responsabilidade civil relativa aos eventos adversos, né, pós-vacinação contra a Covid-19, que autorizou a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios a adquirir as vacinas e assumir os riscos referentes à responsabilidade civil por efeitos adversos do produto. Mas, considerando que a lei da vacina veio apenas depois da exigência da Pfizer, era abusiva a exigência da Pfizer de apenas vender as vacinas ao Brasil, quando eximida de responsabilidade por eventuais riscos do produto?
No meu entendimento, não houve abusividade na exigência, especialmente considerando que os riscos do desenvolvimento são uma espécie sui generis de responsabilidade civil e que o Brasil se omite de legislar expressamente a respeito. Vários países do mundo, tal qual a Itália, e os outros que eu dei o exemplo anteriormente, possuem dispositivos legais específicos para esse tipo de situação, e o Brasil prefere se omitir. Eu imagino, se eu fosse advogada da indústria, advogada da Pfizer, por exemplo, e a Pfizer me perguntasse como o tema é tratado no Brasil. Eu entendo que é um tema nebuloso. No caso da talidomida, nós criamos uma pensão e até hoje há novas leis sendo criadas para aumento da pensão. Então, o Estado que assumiu a responsabilidade. No entanto, nós temos a cláusula geral do 931 do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva das empresas pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Mas eu entendo que o Brasil, até então, não havia cravado uma posição até o momento da pandemia. Até 2020, o STJ nunca havia falado sobre o assunto de maneira expressa. Inclusive, em 2009, no RESP 97-1845 do Distrito Federal, no caso Survector, que era um medicamento antidepressivo, que depois se descobriu causar dependência, o STJ havia tido a oportunidade de registrar entendimento sobre o tema, mas não nomeou os riscos do desenvolvimento. Então, diante de tudo que foi dito, eu entendo que o direito brasileiro pende, sim, para a responsabilização da indústria pelos riscos do desenvolvimento, protegendo a vulnerabilidade do consumidor. Mas, quando o legislador não dispõe expressamente a respeito no Código Civil, nem no Código de Defesa do Consumidor, tendo tido contato com a matéria claramente, como eu comentei anteriormente, há dispositivos legais no Código de Defesa do Consumidor que demonstram que o legislador teve contato com a diretiva e que copiou a diretiva em certos aspectos. E ele deixa ao encargo, então, do Judiciário e do Executivo fazer essa análise de maneira casuística e deixa para o Judiciário e o Executivo fazer da forma que entender melhor. Isso foi o que aconteceu com a talidomida antes do Código Civil e do CDC, mas também foi o que aconteceu com o caso das vacinas. E isso é temerário. Não legislar expressamente sobre um assunto tão importante e que já impactou a história da humanidade de maneira tão significativa como os riscos do desenvolvimento é uma lacuna que nós temos na legislação e que, na minha opinião, e essa é a minha opinião desde 2016, antes da pandemia, mas agora mais ainda, não se deve perpetuar, porque amplia o poder e a responsabilidade do Poder Executivo e do Judiciário. Isso pode ser muito problemático, como de fato aconteceu no caso da vacina. Isso, além da dificuldade de atuar comercialmente no Brasil, sem saber as regras do jogo, causa uma insegurança jurídica, afasta investidores do Brasil e, pior, muito pior do que isso, afastou a vacina em meio a uma pandemia. Isso é o que eu preparei para apresentar para os senhores hoje, como ponto de partida para maiores e mais profundas discussões que nós poderemos suscitar a partir daqui. Eu agradeço a todos pela paciência de me ouvirem até aqui e me coloco à disposição de apontamentos e questões daqueles que possam ter se interessado em contribuir para a discussão sobre o tema. Quem não quiser fazer perguntas por aqui, mas talvez queira trazer questões e apontamentos de maneira privada, eu também estou disponível nas redes sociais. Meu Instagram é @brunabiers, brunabiers. Meu e-mail é bier.bruna@gmail.com. Fiquem à vontade de me contactar para conversar sobre esse e outros assuntos ligados ao direito do consumidor. Eu vou ficar muito feliz se nós pudermos trocar e evoluir o entendimento sobre o tema. E muito obrigada.